Amados irmãos e irmãs, salve a Santíssima Virgem Imaculada. A Santa Igreja Católica, presente no mundo todo, por obra e graça de Deus, é o esplendor do ressuscitado que vive entre nós. Neste mundo, a Igreja será sempre a expressiva antecipação da Jerusalém Celeste. Somos filhos da Igreja pelo batismo nas águas salvíficas que nos conferiram o dom da participação no mistério da salvação inaugurado pelo Senhor Jesus. Cristo estabeleceu que na Igreja pudéssemos contar com seus dons sacramentais através dos seus pastores e adotou de homens varonis para que na pessoa do mesmo Cristo agissem como mestres, juízes, pastores e guias in persona Christi, na pessoa do mesmo Cristo. As leituras que acabamos de ouvir nos apontam o que são os pastores da Igreja, suas atribuições e significado. Os sacerdotes na Igreja são indispensáveis. Somente o Padre pode nos dar Jesus Eucarístico e a misericórdia através do perdão sacramental. O bispo na Igreja é o grande sacerdote, o moderador dos meios e caminhos de santificação do clero e do povo de Deus. Hoje, esta Igreja particular de Formosa recebe o seu quinto bispo. Trata-se de um momento distinto, ovacionado pela beleza da liturgia e da piedade dos fiéis que acolhem e rezam pelo seu novo pastor. Falemos um pouco da figura do bispo, cuja missão é exigente e lhe impõe grande responsabilidade de guardião da fé, dos costumes e da disciplina eclesiástica, sendo ele o primeiro a caminhar, se preciso for, para o martírio, em defesa da fé católica, em defesa da Igreja. Nesses tempos difíceis de frieza e tibieza, a Igreja sofre e chora pelos escândalos de sacerdotes e leigos que ubicam suas vidas no próprio egoísmo e na idolatria de seus desejos. Grande dor e grande desafio a ser enfrentado com justiça, pois os fiéis não podem ser vítimas dos maus pastores, denunciados pela Sagrada Escritura, e, portanto, santos. E aqui eu destaco Santa Catarina de Siena no seu livro O Diálogo. Na Igreja, o bispo possui o poder de ensinar todas as gentes, de santificar os homens na verdade e de apacentá-los. Por isso, o bispo, pela força do Espírito Santo que lhes foi dada, torna-se verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Quando o bispo celebra com seu povo, cumpre uma tarefa primordial, inscrita no coração do seu ministério episcopal. O bispo é, antes de tudo, um celebrante e um mistagogo, e isso lhe deriva da natureza sacramental do episcopado. A missão de santificar está no meio, entre a de ensinar e de governar, em posição central, como eixo e, ao mesmo tempo, coração de todo o ministério episcopal. Para compreender o peso e a substância disso, é necessário retornar à sacramentalidade do episcopado e a função primordial do bispo, como guarda do mistério da Igreja, como estabeleceu a eclesiologia do Vaticano II. O episcopado é um sacramento, o terceiro grau da ordem. O Concílio Vaticano II restituiu ao episcopado sua verdadeira dignidade, ou mais profundamente, o seu significado sacramental e seu mistério. O Santo Sínodo ensina, pois, que com a consagração episcopal é conferida a plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja, como pela voz dos santos padres,
é chamada o sumo sacerdócio, o ápice do ministério sagrado. O episcopado, portanto, é a forma plena e primeira do sacerdócio, ou do ministério sacro. A ordenação episcopal não acrescenta um grau ou um poder suplementar às ordenações precedentes, mas confere simplesmente o único sacramento da ordem do qual participam os presbíteros e os diáconos. O ministério ordenado, por excelência, é o do bispo. Na ordenação episcopal há um rito da entrega do anel, que poderia parecer de menor importância, mas seu significado, como é definido pelas palavras explicativas que o acompanham, permite-nos entrar no coração sacramental do episcopado e no munus santificandi, que dele deriva. Recebe o anel, símbolo da fidelidade, e com fidelidade invencível guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Não pode haver mal-entendidos. O bispo não é o esposo da igreja. Ela é esponsa Dei, porque Deus desposou a igreja por meio do seu verbo feito carne. O bispo é um guarda, um episcopos deste mistério da igreja. O anel que o bispo leva no dedo não remete primeiramente a ele, mas à igreja e a Cristo, que é o seu esposo. É certo que o anel é um sinal de fidelidade, mas trata-se da fidelidade da igreja e da pureza da sua fé. Poder-se dizer que o anel de uma aliança que lhe é confiada, não como sua, e sim da igreja. A missão do bispo, velar para que a igreja seja no mundo, do modo mais perfeito possível, a esposa pura de Deus e de Cristo, é a sua tarefa. O ministério do bispo é semelhante ao de São João Batista, que dizia: quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o escuta, exulta de alegria quando ouve a voz do esposo. O bispo, revestido da plenitude do sacramento da ordem, carrega consigo a responsabilidade de distribuir a graça do supremo sacerdócio, em particular na Eucaristia. A Eucaristia, que é como a síntese de toda a obra litúrgica, é o condensado simbólico e eficaz da missão episcopal. Podemos nos perguntar: onde se encontra o coração do mistério e da aliança nupcial entre o Senhor e a Igreja? Está todo inteiro na celebração da liturgia. O bispo é transvestido do poder do sacerdócio, é o administrador dos divinos mistérios. A dignidade do episcopado e sua distinta posição na igreja está fundada sobre esta plenitude de poder sagrado do qual é dotado. Daí brota que o ministério essencial é o da liturgia. Não um ministério entre os outros, mas a manifestação suprema do episcopado. É exercendo o seu sacerdócio supremo que o bispo guarda na pureza da fé da esposa de Deus a Santa Igreja. A responsabilidade do bispo na igreja é enorme. Deve tutelar através do seu sagrado munus a vida eclesial da diocese, sob grave pena de responder diante de Deus se vier a negligenciar a sua missão. O grande trabalho do bispo é cuidar do clero, e eu quero dizer para os meus padres que eu vim para cuidar dos senhores, com todo o amor, com toda a dedicação. Cuidar dos sacerdotes é o trabalho primeiro do bispo, da formação permanente dos padres, da formação objetiva dos futuros sacerdotes, os seminaristas.
a quem eu cumprimento com alegria. Como sentinela solícito, deve vigiar o rebanho dos embates de Satanás, hoje presente nos esquemas ideológicos que querem impor o silêncio aos pastores da igreja através do politicamente correto. O relativismo e o ressurgimento da velha heresia do pelagianismo e do arianismo deve colocar em alerta o bispo, que quer ser católico e amoroso à igreja, esposa de Deus, sob os seus auspiciosos cuidados. O bispo deve amar o povo e sobremaneira os padres, mas o bispo não necessita de amor de ninguém, nem do clero, nem de ninguém. O bispo necessita do respeito de toda a sua autoridade e ao seu ofício. A eficácia do ministério dos presbíteros está intimamente ligada à efetiva comunhão com o bispo. O clero é a riqueza da diocese. São os padres, os imediatos colaboradores do bispo no exercício de sua missão. O bispo e seus padres devem vigiar dioturnamente o rebanho, sobretudo nesses tempos confusos que vivemos. Não é o mundo que dita as regras na igreja, e muito menos as ideologias. Quem dirige a igreja é o Espírito ressuscitado, e cabe a nós, legítimos pastores, aplicar a regra do discernimento e da vigilância constante. O sacerdote, seja ele padre ou bispo, é chamado por Deus a ser o homem que vive em constante processo de aprofundamento de sua configuração a Cristo, casto, pobre e obediente. O foco principal da vida do cristão, e especialmente do sacerdote, é a santidade. O povo de Deus tem direito a contar com padres em estado de santidade e felizes no seu estado de vida. A vitalidade de uma diocese se dá com a alegria dos sacerdotes que, vencendo as barreiras de si mesmos, se jogam nos braços do bom pastor a quem foram configurados. Repito, nenhuma missão neste mundo é maior do que a nossa, de sacerdotes. Quão belo é o sacerdote autêntico, que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, tornando-se ícone e epifania do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. O Papa São Pio X dizia: um padre santo faz o povo santo, e um padre que não é santo podemos chamá-lo não apenas de inútil, mas até de perigoso para o próximo. E confirma São Pio X, Papa Pio XI, que imenso benefício é para o povo um sacerdote santo. Queríamos dizer que o próprio Deus não pode conceder benefício maior do que dar ao povo um sacerdote santo, um sacerdote segundo o coração de Deus. O modelo de todos os sacerdotes do mundo, São Cura d'Ars, exemplo de sacerdote de serviço à Santa Madre Igreja, repetia a seu bispo: se quiserdes converter vossa diocese, será preciso tornar santos todos os vossos párocos. E essa regra se estende também aos vigários paroquiais. A santidade do clero passa pelo amoroso e respeitoso convívio entre os padres, que se expressa no perdão, na dedicação e no cuidado de uns para com os outros, inclusive dos padres doentes e idosos. A unidade harmoniosa entre os membros do clero torna-se a igreja mais eficaz na sua missão. Nossa configuração a Cristo se expressa fortemente na vivência do amor de um coração indiviso, que se expressa de forma vigorosa no nosso celibato sacerdotal, que se resguarda na constante oração. O conjunto de nossa vida sacerdotal se alimenta, robustece e se fundamenta na força da Eucaristia,
na alegre acolhida da misericórdia e sob a certeza do olhar da Santíssima Virgem Imaculada, que olha por nós. Enfim, o sacrário, o confessionário e o rosário nos sustentam nessa bela missão de sermos os profetas do amor, em meio a este mundo desnorteado que precisa ser fecundado com a verdade e a justiça de Cristo. Nunca antes o mundo necessitou tanto de padres santos e felizes no seu ministério e na vivência autêntica do seu celibato. O que mais precisa nossas comunidades, inclusive a da grande região amazônica, é de sacerdotes celibatários felizes, bem formados e mestres na vida espiritual para levar as almas a Deus. O sacerdote não é um ativista social, um agente cultural ou outra realidade congênere. Ao contrário, o sacerdote é a imagem de Cristo, o bom pastor, e a manifestação do seu grande amor, do amor de Deus por nós. A crítica que se tece contra o celibato sacerdotal e a favor da liberação do mesmo, bem como da ordenação de mulheres e outras mais, nascem do coração de quem já perdeu a visão espiritual da igreja. A bolha de heresia na qual o mundo está imerso tem favorecido o desprezo pela tradição da igreja e pelo sobrenatural. O Papa Francisco, a quem eu agradeço a confiança, reiteradas vezes tem nos chamado a atenção contra esta visão pelagiana da igreja como ONG, que nivela a mesma as realidades transitórias, sem se aterem para a dimensão do mistério e da sobrenaturalidade que constitui a sua essência como o corpo místico de Cristo. Não sejamos surdos às palavras de Jesus no capítulo 17 de João. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A igreja não é regida pela cultura, pelas ideologias, pela insensatez de quem não tem piedade ou por uma visão política vesga e caolha. Não, ela é conduzida pelo Divino Espírito Santo, por ser ela o corpo místico de Cristo. As ventanias do modernismo, do neopaganismo, dos apressamentos ideológicos não a atingirão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Conto com a costumeira generosidade do clero, dos religiosos e do povo de Deus, desta amada diocese, dos nossos diáconos, seminaristas, do povo em geral, para que nossas ações sejam agradáveis a Deus e que possamos, na força do Divino Espírito Santo, dar a esta diocese um renovado rosto de esperança, de alegria e de evangelização em comunhão com toda a igreja, com a nossa querida comunidade, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Façamos com esmeradas virtudes uma administração transparente dos bens eclesiásticos. Isso eu peço com muito carinho, cuidado e zelo aos nossos padres e aos conselhos de administração da diocese. Com profundo respeito ao dízimo e às ofertas generosas dos fiéis. Não esqueçamos os pobres, os simples, os humildes, os sofredores, as famílias em dificuldades e os pecadores afastados que necessitam da misericórdia divina. É da essência da igreja zelar dos que sofrem e dos que perderam a esperança. O santo cura d'Ars nos deixou um conselho monumental ao dizer: a mais bela profissão do homem é amar e rezar. Tudo, meus irmãos, pode ser mudado pelo poder da oração que nos suscita a amar sempre. Conto com as orações de todos em favor do nosso ministério e da ação evangelizadora, catequética e pastoral que o Espírito de Deus
irá fomentar no conjunto de nossas ações diocesanas, colegiadas. Conto com a oração dos meus irmãos bispos, meus queridos e amados irmãos bispos, que sabem, cada um, a profundidade da nossa responsabilidade e o peso deste ofício. Conto com as orações dos senhores, meus amigos, meus irmãos, que fizeram tanto sacrifício para estar aqui rezando comigo. Seremos, com a graça de Deus, meus queridos padres, diáconos, seminaristas, religiosos, povo de Deus de Formosa, uma igreja fiel a Cristo, acolhedora, amorosa, servidora, missionária e profética. Que a Santíssima Virgem Maria Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, interceda e acompanhe nossa amada Diocese de Formosa nos caminhos da unidade, do perdão, do amor e da esperança no reino prometido. Amém.